Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Informe Região. Confira na edição de hoje. Governo federal anuncia investimento de quase 800 milhões para obras e rodovias. Governador Eduardo Leite assina contrato para a obra de dragagem do Porto do Rio Grande. E os resultados da última rodada da Terceirona Gaúcha. Essas e outras notícias você confere agora no Informe Região. O Ministério dos Transportes anunciou um investimento de aproximadamente 800 milhões de reais para obras em rodovias federais. As ordens de serviço, contrato e autorização, que irão assegurar os recursos para as intervenções em 5 rodovias federais no Rio Grande do Sul, foram formalizadas. O investimento, liderado pelo governo federal através do Ministério dos Transportes, visa atender às necessidades do Estado, principalmente após as chuvas que assolaram os municípios gaúchos e ocasionaram danos à infraestrutura das rodovias. As obras planejadas incluem a reabilitação da Ponte do Fandango na BR-153 em Cachoeira do Sul, com um investimento de 62,8 milhões de reais e prazo de 24 meses para a conclusão, a recuperação, restauração e manutenção de 95,5 quilômetros da BR-290 entre Caçapava do Sul e São Gabriel, bem como 79 quilômetros da BR-392 entre Caçapava do Sul e Santa Maria, com obras orçadas em 240 milhões de reais e um prazo de 36 meses para a conclusão, a duplicação do lote 6 da BR-116, em Cristal, com 26 quilômetros a serem duplicados, com um custo estimado de 134,9 milhões de reais e um prazo de 36 meses para a conclusão, e a duplicação do trecho rodoviário atribuído à concessionária Via Sul, localizado na BR-386, entre os municípios de Soledade e Fontoura Xavier, que será realizada pela própria concessionária, com um investimento estimado de aproximadamente 340 milhões de reais. É um lote de 26 quilômetros e com esse lote nós estaremos com a 116 de Porto Alegre até Pelotas, toda em obra nos trechos que ainda faltam obras. Isso é muito relevante, porque essas obras ficaram paradas durante muito tempo e agora todos os trechos estão em obra. Tem a ponte de Camaquã, só para uma breve recapitulação, a ponte de Camaquã, tem o trecho do Exército e agora esse é o último trecho que faltavam obras, um trecho de 26 quilômetros de aproximadamente 135 milhões de reais de investimento. Olha, o nosso estado, o estado que está vivendo um momento muito importante, né? De retomada desses investimentos de obras federais do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma malha rodoviária muito importante e nós estamos dando uma resposta de um conjunto de obras e de situações, muitas delas que vinham se arrastando há bastante tempo, né? Na BR-116, que liga Porto Alegre a Pelotas, cidade do nosso governador, o governador foi prefeito. Esse trecho, na realidade, é um trecho remanescente, como muito bem nos disse aqui o ministro Renan Filho. Resolvida essa situação, nós vamos ter todos os trechos que ainda faltam em obras ao mesmo tempo. Uma artéria muito importante é o caminho da região metropolitana, da região da Serra, da região da produção, em direção ao Porto Rio Grande. Para este ano, o orçamento do Ministério dos Transportes disponibiliza 1,8 bilhões de reais em recursos públicos para o Rio Grande do Sul, um valor quase 3,5 vezes maior do que os pagos em 2022. No contexto do novo Programa de Aceleração do Crescimento, lançado em agosto pelo governo federal, estão previstas 16 obras e 7 projetos de rodovia, totalizando 7,4 bilhões de reais para os próximos 4 anos, dos quais 5,3 bilhões são destinados ao orçamento público e 2,1 bilhões para investimentos privados.
O governador Eduardo Leite esteve no Porto de Rio Grande para a assinatura do contrato de dragagem. A iniciativa prevê um investimento de quase 95 milhões de reais. A empresa pública Portos RS formalizou o contrato da segunda fase da dragagem de manutenção no Porto do Rio Grande com a vencedora da licitação, Vanword Serviços de Operações Marítimas. Previsto para iniciar em novembro, o processo, com um orçamento de 94,5 milhões de reais, será financiado pelos recursos da Portos RS. Isso decorre da agenda de ajuste de contas implementada pelo governo estadual, permitindo que os recursos do porto sejam reinvestidos em sua própria infraestrutura. Que o Estado deixe de botar a mão na receita do porto. O que é receita do porto tem que ficar no porto, para ser reinvestido no porto e viabilizar as melhorias fundamentais para que esse porto possa competir com outros e tudo que a gente produz nesse estado possa ser escoado com um custo menor. Autorizada pelo IBAMA, a dragagem abrangerá as áreas externas, internas e o Porto Novo, com a remoção aproximada de 2,7 milhões de metros cúbicos de sedimentos, em aproximadamente 80 dias de trabalho. Esse processo visa preservar a eficiência do calado e assegurar operações seguras na entrada e saída de navios na região do complexo portuário, ampliando a capacidade para uso de embarcações maiores. Quando nós olhamos, e o esforço para executar a obra, e aí em todos os portos a maior discussão é periodicidade, como é que a gente faz e colocar em prática as dragagens, por serem os maiores investimentos de todos os portos com volume financeiro e uma obra que pouco se vê, porque ela está embaixo d'água. Então existe esse olhar, essa discussão para a gente conseguir trazer à tona, e é a principal rúbrica de alocação de recursos. E aí estamos aqui hoje, então, celebrando essa segunda etapa, e toda a construção dentro do nosso planejamento estratégico, de todo o olhar, para a gente poder se tornar esse hub dentro do Conesul, na referência logística, na referência de autoridade portuária. Todo o nosso esforço vem nesse sentido de cumprir todas essas etapas e chegar nesse momento. Os sedimentos dragados serão descartados em uma área autorizada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O processo será supervisionado por especialistas ambientais do próprio Instituto, da Portos RS e da Universidade Federal do Rio Grande. Com a conclusão das duas fases de dragagem, o investimento total chega a quase 200 milhões de reais. Não é o primeiro com recurso, porque o primeiro foi o anterior, com 100 milhões de reais no início desse ano. No início desse ano foi feita uma de 100 milhões. E agora nós estamos contratando outra de 94 milhões de reais, 95 milhões, e já estamos aí elaborando o edital, organizando para fazer a dragagem também pela hidrovia, que vão ser 65 milhões, é isso? Mais ou menos, na hidrovia da Lagoa, pela Lagoa, além de outros investimentos que serão feitos com os recursos do porto. Além disso, também durante o evento foram divulgados os planos de investimento para a empresa RG Fertilizantes, situada no Distrito Industrial de Rio Grande. Os aportes planejados de 44 milhões de reais estão associados à futura transferência de uma porção de terra estadual com mais de 130 mil metros quadrados. A empresa pretende estabelecer uma nova unidade de produção de fertilizantes tipo organo-mineral. O pagamento será efetuado por meio de projetos de infraestrutura na Estrada do Bolacha, que irão contribuir para desobstruir cerca de 20% do tráfego no trevo principal de acesso ao Porto do Rio Grande, resultando em melhorias na mobilidade e logística. Após 3 dias de atividades, a edição 2023 do CRIA-RG Hackathon definiu seus finalistas. Essa fase da competição foi realizada no Ocean Tech da FURG e contou com a participação de 30 equipes. As equipes selecionadas vão para a fase final da disputa do CRIA-RG Hackathon, marcada para acontecer nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Nesta primeira etapa,
foram selecionados 10 projetos de alunos das escolas de Rio Grande. São eles Making Colors, Ilumina Mais, Inclui RG, Bike Safe, Consulta RG, Sentidos Conectados, QR Code de Memórias, CICI, Conecta RG e Recicla RG. A disputa é formada por equipes compostas por alunos da rede pública de ensino, que apresentarão soluções inovadoras para resolver problemas da população de Rio Grande em áreas como saúde, educação, mobilidade, entre outras. Durante o evento, eles contarão com o suporte de mentores para ajudar no aprimoramento e desenvolvimento de seus projetos. Em Rio Grande foi realizado o 2º Seminário de Educação Infantil. Realizado no Praça Rio Grande Shopping, o evento recebeu mais de 500 professores da rede municipal. Com o tema Docências e Infâncias, Inspiração, Superação e Motivação, o seminário foi organizado pelo Núcleo de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. Durante o evento, os participantes foram alocados em 7 salas para participar de oficinas e palestras que abordaram diversas temáticas, incluindo transtorno do espectro autista, síndrome de Down, métodos de ensino em ciências, parentalidade, experimentos artísticos, ensino da cultura afro, igualdade de gênero, trilhas pedagógicas e educação patrimonial. Na oportunidade, os palestrantes ressaltaram a importância de um olhar delicado, aberto às diferenças, e discutiram estratégias práticas para a inclusão, reconhecendo que o debate deve se concentrar em como fazer, em vez de se fazer. Outras atividades incluíram uma palestra sobre educação infantil, reflexões e práticas de uma professora e uma oficina de brincadeiras corporais e musicais, totalizando 12 oficinas e 4 palestras. Terminou neste domingo a fase de grupos da Terceirona Gaúcha. É hora de conferir os resultados. Os times do Grupo D entraram em campo pela última rodada da fase de grupos com a situação definida. Os classificados Rio-Grandense e São Paulo se enfrentaram no Torquato Pontes. E o gol da vitória do Guri Teimoso saiu aos 17 minutos. Em cobrança de escanteio após o bate-rebate dentro da área, Sandro Japa empurrou para o fundo das redes. Rio-Grandense 1, São Paulo 0. No outro confronto, o Rio Grande venceu o Farroupilha por 3-1. Ambas as equipes já não tinham mais chances matemáticas de classificação. Agora, Rio Grande e São Paulo se preparam para o mata-mata da competição, realizado em jogos de ida e volta e que começa no próximo final de semana. O Leão do Parque enfrentará o Cruzeiro de Cachoeirinha. O jogo de ida acontecerá neste sábado, às 15 horas, no estádio Aldo da Puzo. Já o Rio-Grandense terá pela frente a equipe do Futebol com Vida, de 3 Passos. O primeiro duelo é fora de casa, também no sábado, a partir das 15 horas. O Hospital Municipal de São José do Norte promoveu uma ação de conscientização à prevenção do câncer de mama. O evento integra a programação alusiva ao Outubro Rosa. A ação foi voltada para as servidoras da instituição e foi marcada por orientações e informações acerca do cuidado, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O evento também foi marcado por palestras e atividades alusivas ao Outubro Rosa, destacando a importância do enfrentamento consciente da doença. Chegou ao fim a 2ª edição do programa Sorria Venâncio. Ao todo, quase 4.000 alunos da rede municipal foram atendidos. Realizada de março a outubro, a ação levou o trabalho de prevenção em saúde bucal para alunos do 3º ao 5º ano de mais de 50 escolas do município. Durante o desenvolvimento do programa, as equipes concluíram que 57% das crianças avaliadas possuem algum tipo de necessidade de atendimento odontológico. 39% necessitam de restauração dentária.
26% têm alinhamento anormal dos dentes superiores e inferiores. Além disso, 9% dos avaliados precisam realizar extração dentária. A previsão do Executivo Municipal é realizar a terceira edição do programa a partir de março de 2024, com o início do ano letivo, com o objetivo de dar continuidade ao trabalho de prevenção em saúde bucal para os alunos de Venâncio Aires. A primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado Federal foi apresentada pelo senador Eduardo Braga. A expectativa é que o texto seja votado até o dia 10 de novembro. O relator da PEC da reforma tributária informou que a proposta não permitirá aumento dos impostos superior à média dos últimos 10 anos. A expectativa é que o texto seja votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Casa entre os dias 7 e 9 de novembro. Entre os principais pontos alterados no Senado, em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados em julho, estão o aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional dos Estados, determinação de uma revisão periódica a cada 5 anos dos benefícios que reduzem a tributação de setores específicos da economia, a limitação da carga tributária sobre o consumo a uma porcentagem do Produto Interno Bruto, com base na média da receita no período de 2012 a 2021. A proposta também cria uma alíquota de impostos com redução de 30% para profissionais liberais, como advogados, médicos e arquitetos. Outro destaque é a inclusão de setores em regimes diferenciados de tributação, entre eles o de saneamento, telecomunicações e concessão de rodovias. Outros pontos da reforma tributária ainda devem ser detalhados depois em lei complementar, deixando dúvidas sobre o texto. Um exemplo é o imposto seletivo, que tem como objetivo desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Em 2 anos de pandemia, foram abertas mais de 500 mil empresas. Segundo o IBGE, em 2021, o país bateu recorde de companhias em atividade. O Brasil registrou em 2021 o terceiro ano seguido com saldo positivo na abertura de empresas no país. De acordo com o IBGE, no segundo ano da pandemia havia no país 5.196.000 companhias, um recorde de empresas privadas em atividade. Destas, 2.748.000 eram de pequeno porte. Juntas, as grandes e pequenas empresas empregavam 41.700.000 trabalhadores. Ainda de acordo com o levantamento Demografia das Empresas e Estatísticas de Empreendedorismo, nos 2 primeiros anos da pandemia de Covid-19, 2020 e 2021, o Brasil registrou a abertura líquida de mais de 512.000 empresas privadas. Destas, 439.000 empresas eram de pequeno porte. Em 2021, 926.000 empresas entraram no mercado e outras 606.000 saíram, sobrando um saldo final de 320.000 empresas. Em 2020, o saldo positivo foi de 192.000. O Instituto esclarece que entre os motivos que podem ter contribuído com esse resultado estão incentivos do governo a empresas durante a crise sanitária e mudanças recentes na metodologia de cálculo do levantamento do Instituto. Outro fator que pode ter contribuído para o resultado é o movimento de abertura de empresas por parte de profissionais que perderam seus empregos e se tornaram empreendedores. Confira a previsão do tempo desta segunda-feira para a sua cidade. A segunda-feira será de sol entre nuvens em todas as cidades. Em Venâncio Aires e Dom Pedrito, há a possibilidade de chuva passageira ao longo do dia. A temperatura máxima será de 26 graus, registrada em Camaquã. E a mínima será de 17, registrada em São José do Norte. Essas foram as notícias do Informe Região. Continue nos acompanhando através das redes sociais, @TV ou Farol do Sul. Obrigada por estar conosco e até logo!